origem. Eu acho interessante, depois queria que você comentasse sobre isso. E realmente, lá, esses produtos de valor, né, tem a indicação geográfica neles, tem a proteção de onde é. Então, com a palavra, Caiuca, por favor. Bom dia, né, os colegas, amigos. Um agradecimento especial ao Júnior, ao Fernando, ao Sebastião, por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo com vocês, compartilhando, né, das nossas dúvidas, das nossas certezas nesse assunto, que é um assunto que é um grande desafio para nós, porque é um assunto muito novo, novíssimo ainda, né, para o Brasil, para a comunidade científica, para os comerciantes, para os produtores. E eu queria também parabenizar a instituição EPAMIG, a Secretaria da Agricultura, por essa iniciativa, mas principalmente pelo formato e modelo, né? Porque eu tenho certeza que vocês aí, né, já participaram, talvez muito mais do que eu, de reuniões e simpósios e congressos, né, sobre indicações geográficas. Mas são muito acadêmico, né? Muito acadêmico demais. O assunto já é um assunto novo, que nós não temos tanta familiaridade assim. E se você o transmite numa linguagem bastante acadêmica, fica mais difícil ainda do receptor assimilar, né, e entender. E nessa forma de bate-papo, a coisa é muito melhor, flui muito melhor, principalmente se tratando, né, de um segmento que é o segmento rural, um segmento que tem mais dificuldade ao acesso, né, ao conhecimento, à academia. Então, acho que quanto mais a gente falar na linguagem deles, na linguagem mais acessível, mais a gente nos identificamos e melhor nós transmitimos, né, aquilo que a gente quer transmitir, que é o conhecimento sobre indicações geográficas. Então, gente, eu vou ser o mais formal possível. Isso para mim caiu como uma luva. Eu tenho várias mesmo, né, apresentações, e eu não as uso. Quando o Juninho me perguntou, eu falei, não, Juninho, não vou usar isso não, porque eu mais confundo a cabeça das pessoas do que esclareço. Eu prefiro a gente ir conversando, que a gente vai aprendendo uns com os outros, vocês vão me corrigindo, eu vou passando algumas informações para vocês, e no final eu acho que a gente sai com a compreensão bem melhor do que a gente entrou. Então, eu não vou fazer a apresentação, a gente vai conversar, acho que vocês podem, não sei como que é o formato aí, mas vocês podem me interromper quando quiser, eu falarei um pouquinho, e depois a gente vai abrir para o bate-papo. Né? Talvez eu estarei ensinando, né, Padre Nosso ao vigário, né? Mas de prática a gente fala um pouquinho sobre as indicações geográficas. Né? Essas indicações geográficas, esse nome que ainda é muito pesado, muito difícil, para quase 100% da população da sociedade brasileira, né? Elas surgiram há muitos anos atrás, né? Há centenas de anos quase, né? Em outras regiões. E como surgiu isso? Começou a aparecer alguns produtos como mármore, né, de Carrara, como os vinho de algumas regiões, e que eram produtos diferenciados, eram vinhos muito bons. O vinho de Palermo mesmo era um vinho muito bom, e os consumidores, os produtores começaram a identificar aquele produto como mármore de Carrara, vinho de Palermo. E assim surgiu a indicação geográfica, entendeu? Surgiu um território, olha que coisa simples, um território, né, que dali saiu um produto que era um produto de preferência do consumidor. Era um produto típico, um produto distinto, um produto especial. E com a notoriedade e o prestígio, a fama desses produtos, aí veio um problema, gente, a fraude, né, que infelizmente é do ser humano, né, da natureza humana, e como seria bom se não tivesse isso no mundo, né? Veio a fraude, a usurpação, né, daquela propriedade intelectual, daquele saber fazer, né, daquela região. Então, foi necessário criar, né, alguns dispositivos para proteger esses produtos dessas fraudes. E aí, então, aí surge, né, o nome indicações geográficas, né? Então, essas indicações geográficas, né, elas vieram como função principal proteger, principalmente proteger aquele produto.
né? Com o decorrer do tempo, né, isso foi crescendo, as indicações, até chegar nos dias de hoje. Então, hoje, elas têm muitas outras funções, mas a função primordial de uma indicação geográfica é proteger aquele território que gera aquele bom produto, né? Eu vou dar um exemplo, eu gosto de trabalhar muito com exemplo. Vocês estão me enxergando aí, gente? Sim, tá ótimo. Eu vou dar um exemplo, e vou dar muito exemplo de Minas Gerais, porque fica mais fácil, que vocês estão, acho que a maioria de Minas, mas vou dar de outros lugares também, né? Por exemplo, nós falamos muito do queijo canastra, do queijo cerro, né? Queijo canastra, queijo cerro. Canastra é o quê? Uma região, né? E que tem um produto, o queijo, que ficou famoso, e por ficar famoso, recebeu o nome de queijo da canastra. E precisava de uma proteção por causa da fraude, que infelizmente ela está muito grande ainda, mesmo com o dispositivo da indicação geográfica. E assim são todos os outros produtos dessa forma, né? Nascem as indicações, são declaradas as indicações geográficas. Porque a indicação geográfica, ela já nasce, ela é uma indicação geográfica, ela só é o selo que vem para o produto é uma declaração do órgão, que é o INPI, né? Que declara formalmente aquele produto, né, como uma região produtora de indicação geográfica passível de fraude ocorrer, dela recorrer à justiça, porque só aquela região poderia produzir aquilo. Mas vamos lá. Mas o que é mesmo indicação geográfica? Eu acho que já deu para a gente entender, né? E que modalidades tem de indicação geográfica? A gente vai falar indicação de procedência, denominação de origem. Olha, eu não vejo duas definições mais complicadas do que essas duas. Você lê e fala, gente, é a mesma coisa. Entendeu? Então, simplificando, a indicação, o produto que tem indicação geográfica na modalidade de indicação de procedência, é aquele produto que ficou aquela região que ficou famosa porque tinha um produto que tinha fama. Então, a palavra fama, notoriedade, é a palavra-chave para indicação geográfica de procedência. As nossas indicações geográficas, a grande maioria delas, são de procedência. Depois eu posso explicar por que isso, entende? Na minha visão. Talvez vocês tenham outra visão. Então, assim, estão surgindo várias indicações geográficas do país, e várias pessoas estão pedindo, porque o meu produto é famoso, meu produto tem prestígio, entendeu? A região nossa lá é grande produtora disso. Mas o que está ali, o que caracteriza, a condição sine qua non para ser uma IP é que esse produto tenha fama, tenha notoriedade. Então, a gente cita muito os queijos, porque os queijos, mineiro gosta demais de queijos, né? Os queijos estão mais próximos da gente. Os vinhos, né? Principalmente os vinhos do Sul, os vinhos de Santa Catarina, né? Então, quando a gente fala em vinho, a gente logo pensa no Sul, né? Quando fala em cachaça, a gente pensa em Minas, especialmente em Salinas, entende? Então, são regiões que tornaram-se famosas, né? Eu estou fugindo da descrição acadêmica, né? Mas, assim, acho que fica muito mais fácil a descrição. E a denominação, e a indicação geográfica na modalidade DO, denominação de origem, que lá na Europa é DOP, denominação de origem protegida. Qual que é a diferença? A grande característica, para ser uma denominação de origem, a grande característica não é a fama, mas normalmente ela vai ter a fama também, olha a confusão, né? Mas é que aquele produto é diferente por causa de condições intrínsecas de onde ele é protegido, né? Que a gente chama isso de terroir, né? Então, nós podemos falar, vamos voltar aos queijos. Então, os queijos lá da Mantiqueira, né? Eles só ali fazem aquele queijo, conseguem fazer aquele queijo. Por quê? Porque existe um clima, existe uma altitude, existe um solo, e existe a interferência humana, o saber fazer. É muito importante. Então, tanto a interferência humana como esses fatores edafoclimáticos, palavra difícil, né? Esses dois fatores aí, conjunto de fatores, eles conferem àquele produto uma especialidade, uma distintividade.
no início, a gente recebia muita solicitação de receitas de queijo. Quem mandava mais era o norte do país, Manaus. Vocês poderiam mandar para mim uma receita do queijo da canaça, do queijo do cerro, ou de outro queijo? Mas como? Não tem altitude que tem lá, não tem a serra que tem lá, não tem o saber fazer que está lá. Então você poderia levar a pessoa, a queijaria, botar lá, com todos os elementos que tem na queijaria, o gado, a raça. Mas acontece o seguinte, mas os fatores adaptoclimáticos você não consegue transferir. Talvez você poderia até levar, mas é muito difícil também, né? A tradição, a cultura, o saber fazer. Tradição e cultura você não leva, mas o saber fazer talvez poderia levar, embora está muito ligado ao saber fazer, né? A tradição, né? Mas jamais você conseguiria fazer esse queijo, porque não tem esses dois predicados que são fundamentais para ser uma DO. Então, essa diferença de DO, indicação de procedência, e indicação e denominação de origem. Aqui no Brasil, nós temos a grande maioria dos nossos produtos são indicações de procedência. E por que isso? Porque tudo é muito novo para nós. Nós não tínhamos nem técnicos, né, apropriados para isso. Eu aprendi indicação geográfica, acho que o Fernando também no início, né, a gente teve muita colaboração dos franceses, a nossa escola foi muito afrancesada, que tinha um convênio. Verdade. Não é? Verdade. Tinha um convênio França-Brasil, pela Secretaria de Agricultura, que no convênio, uma das coisas que uma das cláusulas lá é que parte desse dinheiro fosse para fomentar as indicações geográficas, né? Então, eu até me perdi aí, porque eu falei do convênio. Ah, tá. Então, por causa disso, por essa falta de conhecimento, a gente estava começando ainda, nós caminhamos pelo caminho mais fácil, que seria a IP. Mas veja bem, que coisa, aí vem as confusões. Mas os nossos queijos todos são denominação de origem, todos, sem exceção. Eles são daquele jeito por causa do terroir, entendeu? E por que foram registrados como IP? Exatamente por essa questão, entendeu? Era tudo muito recente, muito novo, a gente estava no Beabá, eu ainda estou no Beabá, entende? Mas já melhorei um pouquinho mais. Mas o trabalho todo que foi feito foi de DO, mas foi registrado como IP. Olha que confusão. Então, por essas razões, as nossas indicações geográficas, são 71 hoje, já registradas no Brasil, que são genuinamente brasileiras, a grande maioria delas são indicações geográficas de indicação de procedência. Em Minas Gerais, nós temos 9 indicações geográficas, ou 10, se me falha a memória. Mas várias vão pedir ao INPI, que é o órgão, né, que registra, a mudança de status para DO. Já tivemos o Café da Mantiqueira, que pediu, IP pediu para DO. Tivemos o Café do Cerrado, que já é uma DO, hoje é uma DO, entendeu? E por que isso? Porque uma DO, e principalmente esses produtos que alçam e miram o mercado internacional, a DO é muito mais valorizada. Na Europa, né, vocês todos já devem ter ido lá, claro, né? A IP quase não tem, é muito pouco valorizado. A valorização maior mesmo é para o DOP. Então, tem tudo isso, né, do tempo, do conhecimento, né, da diferença entre nós e eles. A primeira indicação geográfica foi em 1796, na região do Douro. A nossa primeira foi em 2002, né, que é lá dos vinhos, né, do Vale dos Vinhedos. Então, é uma diferença muito grande e tudo isso é perfeitamente compreensível. A gente vai conviver ainda com isso, eu acho, por muito tempo. Uma outra convivência, nós vamos ter por muito tempo, há muitas divergências, há muita interpretações, entendeu? Há compreensões, até na maneira de abordagem, de trabalhar na construção de um AIG. Mas é porque tudo isso depende de escola que foi forjado, depende do tipo da instituição. E por falar em instituição, então quem é que trabalha essas indicações geográficas? Essas indicações geográficas, elas são trabalhadas, o órgão que registra é o INPI, né? O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual Industrial. É o INPI que registra. Agora, ele só registra. Alguém tem que
chegar lá nos produtores e ajudá-los a fazer um processo, instruir o processo. Quem faz isso? Somos nós, os parceiros. Então, nós somos animadores, somos parceiros. Quem são esses parceiros mais atuantes? Em Minas e no Brasil inteiro. O Ministério da Agricultura, né? O próprio INPI, né? Mas o SEBRAE, mas fundamentalmente a Secretaria da Agricultura, né? Da pessoa, das suas vinculadas, Emater, IMA e PAMIG, né? A Emater, então, faz um trabalho fantástico, porque pela sua capilaridade e pela sua natureza, pela sua missão, pela sua natureza de trabalho, de extensionismo, né? Ela faz um trabalho que não é dirigido, a intenção não é a IG, mas a IG precisa de mais daquele trabalho, né, que a Emater faz, que é principalmente aquele trabalho de caracterização da região, que tem caracterização do produto e da região. Ela caracteriza as regiões como produtoras de queijo artesanal. Então, nós temos hoje já, acho que 13 regiões mineiras que são caracterizadas pela Emater como regiões produtoras de queijo artesanal. Essa caracterização é um estudo muito interessante, onde vai muita informação do ponto de vista da história, do saber fazer, né, da geografia, do solo, do terroir. Então, e tudo isso é muito interessante, é necessário no processo de IG. Tem esse trabalho da Emater, junto com a EPAMIG, nas pesquisas, né, junto com o IME, que trabalha na parte da fiscalização, principalmente no que diz respeito, né, às boas práticas agropecuárias e de fabricação. Então, isso tudo é muito, muito, muito importante, muito interessante. Então, esses são os parceiros tradicionais. Se eu esqueci, e a academia, que nos ajuda demais também. Então, se eu esqueci alguma, vocês me corrijam. No Brasil, quase tudo, na média, seria isso mesmo. São esses os parceiros. E qual é o papel nosso? Eu canso de dizer, nosso papel, nós somos animadores. Nós levamos conhecimento. Mas a decisão, aí que vem um problema, aí que vem divergências. A decisão de tudo está na mão daquele que é o detentor da propriedade intelectual. Está na mão do produtor, dos produtores. Entende? A gente mostra caminhos para eles, luz para eles. Mas eles aqui vão decidir, entendeu? Se eles querem o ADO, se eles querem o IP, aí a gente mostra a dificuldade. Aqui o ADO é mais difícil, o IP é mais fácil, e vão dando todos os caminhos para eles, porque, por exemplo, uma das primeiras coisas que tem que ter é organização, tem que ter uma associação, porque alguém vai entrar com esse processo no MPI. Esse alguém, geralmente, é uma associação ou uma cooperativa. Pode ser uma associação que não seja uma associação cartorial, tem que ser uma associação atuante. Por que atuante? Porque o processo de IG é um processo longo, demorado, era muito mais longo. Agora não está tão longo, porque, né, já tem muitas entidades, muitos pesquisadores, muitas pessoas interessadas, mesmo comerciantes, lojistas, então as coisas estão facilitando, eles estão saindo mais rápido. Mas é importante que não saia tão rápido, na medida em que o dono daquela propriedade intelectual não se sinta sujeito daquela história. Entendeu? Então nós temos indicações geográficas que viraram um quadro na parede. Por que virou um quadro na parede? Porque não houve a participação ativa do produtor. Não houve a decisão ativa dele. Indicação geográfica não é um processo de consultoria. É um processo de participação, de construção. E como a gente cresce com isso? Como eu sou feliz com isso? Quando a gente vê, né, o homem do campo discutindo, falando, viajando, indo para a Europa, sendo disputado pelos canais de televisão, quando antes eles eram marginalizados, porque faziam um produto que não estava na lei, eram perseguidos nos postos policiais. Né? Olha que diferente. Isso nos dá uma alegria monumental, porque você vê que alguma coisa você fez nesse mundo, entendeu? Você trabalhou para a promoção de uma região, para a promoção de um produto, mas principalmente para a promoção do ser humano. Principalmente isso, a autoestima. Porque quando a gente chegava nessas regiões, né, muitos de vocês estão testemunha, né, e o Fernando, acho que estão todos aí, acho que é uma maior testemunha disso, né? As pessoas tinham a autoestima lá embaixo, tinha vergonha de falar que eram produtores de queijo. Os filhos tinham maior vergonha, hoje têm orgulho, hoje estão voltando para o campo. Então é o seguinte,
é uma tecla que eu bato muito, muitas vezes as pessoas não concordam comigo, entendeu? Isso não é um processo de consultoria, é um processo de construção, é um processo de orientação, entendeu? E nós somos animadores desse processo. A decisão é deles. A decisão tanto é deles, que quando vai fazer o caderno de especificação técnica, que é o caderno, que é o saber fazer, eles vão descrever a receita, e eles vão fazer, nós não. Nós não sabemos fazer aquilo, nós estamos aprendendo com eles. Eles fazem. Então, há essas divergências, há essas dificuldades, às vezes até entre instituições, mas o importante é que, no final, né, o objetivo é o mesmo, né? Proteger aquela região, proteger aquele produto, promover aquele produto. Eu queria, Juninho, que você me mandasse eu parar na hora, tá? Ou o Fernando, né? Fica à vontade, Caiuca. Outra coisa, assim, outro atributo das IGs, né, é a agregação de valor. Agregação de valor, gente, agregar valor é um termo muito difícil. E é muito difícil você entender o que é agregar valor. Eu, para entender que foi agregar valor, foi velho já, depois saí da faculdade e tudo. Ninguém aprende a agregar valor, isso, falando assim, agrega valor a esse produto. Não, você aprende com educação. Entendeu? Educação é tudo, é base. O homem do campo ou da cidade que não tem educação, ele nunca vai entender o conceito, a concepção, a grandeza, a complexidade, que é agregar valor. E nós, parceiros, conseguimos colocar isso nos produtores. Hoje eles sabem o que é agregar valor. Então, eles têm noção de preço, noção de desperdício, noção de boas práticas agropecuárias. Noção não, conhece boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação. São empresários, tudo isso, são profissionais, são honestos, são todos esses valores, né, que façam o que você agrega valor ao produto, né? São fiéis, né, ao saber fazer, são fiéis à história, à cultura daquela região, porque quando você vende um produto, está vendendo mais a história, às vezes, do que o produto. Então, agregar valor é uma coisa muito bonita que, infelizmente, como a gente tem um país com a educação muito desconcentrada e um baixo nível de educação, é difícil as pessoas saberem o que é agregação de valor, mesmo quem é diplomado. Eu demorei entender o sentido profundo de agregação de valor. E a gente, nós parceiros, né, acho que nós temos esse orgulho. Nós conseguimos mostrar para o homem do campo o que é agregar valor a um produto. Então, esses produtos, eles têm essa agregação de valor. Posso dar um exemplo aqui, e eu tenho certeza que eu não vou exagerar e que o Fernando vai concordar comigo. Porque ele estava lá, sempre quando ele estava lá também. Na canastra, no cerro, principalmente porque eu cito muito canastra e cerro, porque foi os primeiros que nós começamos. Canastra, cerro, Araxá e Serra do Salitre. Nessas regiões produtoras de queijo, o produtor ele produzia para subsistência. Eu lembro demais de seu Zé Mário. Seu Zé Mário é aquela figura icônica que é disputada aí pelos canais de televisão. Seu Zé Mário sabia que eu era fiscal, hoje sou auditor. E ele já vem para arrasar com a gente, para punir a gente, não traz dinheiro, não faz nada. E eu com esse queijo aqui, ó, não vale nada, não dá nem para mim. Se eu não prato feijão, eu não comeria feijão, entendeu? E era verdade mesmo, era uma atividade de subsistência. Existia um produtor na canastra que não precisava disso, os outros todos eram subsistência. No cerro também, todos subsistência. Hoje dá um orgulho tão grande para a instituição e para a gente, do ponto de vista de realização pessoal, ver que aqueles produtores hoje, eles são pessoas realizadas, eles são ricas materialmente e emocionalmente. São ricas. Eles são ricos mesmo. Eles saíram de uma renda que gerava em torno de um salário mínimo, quando muito, com uma renda hoje de 40 mil, 50 mil, livre, gente. Imagina o que é isso. E essa transformação só foi possível por causa desses parceiros, por causa dessas instituições. A gente também tem que reconhecer esse trabalho nosso, entendeu? Então, é muito... E porque eles entenderam o conhecimento, o senso, a complexidade do que é agregar valor a um determinado produto, a um determinado serviço. Então, isso dá muito alegria, muito orgulho para a gente ver que realmente houve uma transformação individual e regional. Vocês vejam bem, a gente veio falar o tempo inteiro. Outra coisa boa, consequente das indicações geográficas é o turismo. E é verdade, né? Acho que muitos daqui já foram à Europa, né? O desenvolvimento do turismo ele é literalmente ligado, umbilicalmente ligado
à indicação geográfica. Por que isso? Pelo processo em si. O processo é sedutor. Né? O homem está cansado já, né, do barulho da cidade, do agito da cidade. Então, o mundo inteiro hoje quer o produto de origem. O mundo hoje, ele quer ir para o campo. Não vai para o campo por uma série de dificuldades, do ponto de vista pessoal, profissional, mas se pudesse, todo mundo iria para o campo. Entende? Então, me perdi aqui. Entende? Às vezes eu até emociono, né, e me perco. Não, do turismo, entende? Então, essa coisa ficou associada. A pessoa não queria só comprar o queijo na loja, ela queria saber onde estava esse queijo, como esse queijo é produzido, como esse produto é produzido. Então, você vai ver nessas regiões aqui em Minas Gerais, a gente vai ver lá no sul do país, como que desenvolveu o turismo. Você não consegue um hotel na canastra se você não reservar. E são caros, muito caros. Entendeu? É ruim no meu bolso, mas é bom para a região. Então, há um desenvolvimento regional, muito ele capitaneado, né, pelo turismo. Né? O turismo aumenta muito, muitíssimo. E aí também tem o problema, né? E como a gente passa essa consciência de ambiental para o produtor também, né? E eles hoje, né, eles têm quem trabalha com indicação geográfica tem um cuidado muito grande com a biodiversidade. Né? E com a cultura, então, e a tradição nem se fala. Né? É por isso que a gente sempre fala, quando você está vendendo produto, você está vendendo mais a história hoje do que o produto. As pessoas querem demais isto. Então, assim, eu poderia ficar falando sem parar aqui, gente, né? Mas a gente podia abrir espaço para perguntas, porque há muitas dúvidas, principalmente dúvidas quando a gente fala da instrução do processo. Como nós vamos instruir esse processo? Né? Uma vez que a gente tem o propósito de não fazer uma consultoria, mas uma discussão, uma construção com aqueles que são donos daquela propriedade intelectual. Então, não é muito fácil, não é fácil, né? É difícil, é lento, né? Mas se a gente não faz essa construção junto com o produtor, com certeza a indicação geográfica vai ser um quadro da parede. Nós temos várias, infelizmente, que é um quadro da parede. Assim como tem indicações geográficas, que é um grande sucesso, né? Porque as pessoas se sentiram sujeitos daquela história. Então, na instrução processual é que tem muitas dúvidas. Eu não vou falar sobre ela agora, só vou levantar aqui. O que tem que ter no processo para depositar lá no NPI, que o NPI exige? Nós temos que ter, então, um levantamento histórico daquele produto, principalmente se for indicação de procedência, mas a gente também recomenda fazer para a denominação de origem, porque vocês viram o peso que nós temos aqui, que tem a história, que tem a cultura, né, nessa indicação geográfica e no comércio do produto. Nós temos uma demarcação geográfica. Qual é o território? Quem vai dizer quem é o território são eles, não somos nós. Entendeu? Agora, por uma série de dificuldades, os nossos queijos, a demarcação não é uma coisa muito fácil de fazer, é uma coisa que implica em recursos, né? Aí, geoprocessamento, alguns conhecimentos técnicos e científicos mesmo da região, para demarcar se esse município fica ou não. Então, em função disso, nós cortamos atalho. Os nossos produtos, aqui em Minas Gerais, principalmente os queijos, mesmo mel, cachaça, eles pegaram uma demarcação geopolítica, que já existia, que foi feita pela Emater e homologada pelo IMA. Facilitou muito a vida. Mas, sim, essa demarcação não é uma coisa fácil, é uma coisa mais complicada. E se for discutir para a DO, fica muito mais complicado, porque há municípios, como Bambuí, por exemplo, que na discussão lá para 10 anos, 15 anos atrás, nós vimos que Bambuí, uma parte de Bambuí dava queijo artesanal, mas outra parte do município não dava. Qual era a parte? A parte baixa. A parte alta dá, a parte baixa não. Então, assim, aí a denominação de origem é uma demarcação geográfica calcada em cima de critérios técnicos. Então, ela pode ser feita em cima de critérios técnicos, que é o mais correto, mais recomendado, e em cima de critérios, né, administrativos, geopolíticos, que é o caso aqui de Minas Gerais para muitos produtos.
Esses dois documentos são de fundamental importância. O documento que o produtor tem que construir é o caderno de especificação técnica. É a receita que ele vai fazer. Né? A gente orienta, a gente ajuda. Entende? E que essa receita seja calcada em cima de boas práticas de fabricação e boas práticas agropecuárias. Que, embora a indicação geográfica não tem nada a ver, do ponto de vista legal, com aspecto sanitário, nós, como profissionais de saúde, no caderno de especificação técnica, a gente orienta, muito grande, né? As boas práticas de fabricação, as boas práticas agropecuárias e sanitização do rebanho. Né? É muito importante isso, porque você, de repente, está colocando um produto de forma no mercado, mas esse produto pode levar a algum risco sanitário. Aí vem outra dúvida, mas pode ou não pode? Legalmente não, mas toda região aqui no Brasil trabalha dessa forma. A gente tem essa preocupação. Né? Gente, vocês querem que eu paro aqui? Vocês querem que nós vamos abrir para as discussões? Ô, Caiuca, nós já temos aqui algumas perguntas, né? A gente poderia começar, né? Eu peço ao pessoal aí que escreva a pergunta no chat, acho que fica mais fácil para a gente controlar do que a pessoa falar, né? Ok? Você falou uma coisa aí muito interessante, que é de construção, né? Essa visão de construção, não de consultoria. Tá? E foi exatamente o caminho que nós trilhamos lá atrás, né? Porque no início, nós técnicos, as pessoas tinham desconfiança da gente, né? Eram os produtores, era consumidor, né? Era o queijeiro, né? O queijeiro nas regiões, gente, para quem não sabe, não é quem faz o queijo, é o atravessador, né? Então, onde a gente chegava, era mal visto, né? Era só pedindo as coisas, eles... vocês não trazem dinheiro, como você falou, vocês não trazem nada para a gente e tal. Então, foi um trabalho foi árduo, né? Conseguir chegar onde chegou. Eu acredito que até foi em pouco tempo, né? Se levar em consideração, né, o avanço que houve aí em 20 anos, que nós também tivemos umas consultorias muito boas dos franceses, né? Nós não ficamos reinventando rodas, né, Caiuca? Tá certo? Foi muito difícil aquela época, né? Muito difícil. Alguns colegas falavam, não mexe com isso não, rapaz, isso não vai dar em nada, né? Você fica se queimando com isso aí e tudo. Mas eu, principalmente, falando por mim, assim, que sou lá de Bambuí, né? Eu falei, eu tenho que, além de gostar disso, de ter toda, vamos dizer, uma vontade de trabalhar nisso, ainda tinha esse fator, né? Eu sou de lá, conheço muita gente de fazenda, né? E tudo, a região agrícola, né? Por excelência, né? E a gente viu isso desenvolvendo aí de forma maravilhosa, né? Dura, com muita dificuldade, com muita desconfiança, mas a gente está chegando lá, né? Vamos que vamos. Eu vou começar com as perguntas aqui, mas antes eu queria te parabenizar, tá, Caiuca, pela explanação que você fez aí. Isso não... Você está achando que isso é simples, mas não é não, é uma coisa bem complexa, e você conseguiu traduzir isso muito bem para a gente, aí eu tenho certeza absoluta. Inclusive já tem vários elogios aqui com relação à sua apresentação, tá? Muito bem. Ô, Fernando. Oi. Eu só queria registrar aqui a presença, né? Já chegou aí o professor Sebastião Tavares, nosso chefe-geral, estava em reunião agora. Presença dos professores aí da EPAMIG, LCT, a Carol, a Isis, o Fernando, a Claudete, a Gisela, o Nelson e Renata. Presença da Elisete, da EPAMIG, né? Elisete aí, nossa amiga, que é coordenadora de transferência e difusão. Presença do Elmer, do Guilherme, da Helenice Gonzalez, do João Belo, que sempre está prestigiando a gente, da Marciana, da Emater, da Fatinha, da Embrapa, do Nidelson, da FECOAGRO, nosso novo amigo aí, que está participando, da Rosana Sartini, parceira aí do Fernando, da Valéria Rodrigues, da Procan, presença aí do pessoal da Emater, do SEBRAE, do SENAR, do IMA, e
nós passamos hoje de 60 pessoas, né? Quer dizer que o assunto aí despertou bastante atenção das pessoas e pode ficar à vontade, Fernando, só se fazer esse registro. Obrigado. Ok, Júnior. Como nós temos aí mais um companheiro nosso lá do início, o Elmer, eu gostaria que o Elmer também, Caiuca, se você me permite, que o Elmer fizesse um depoimento aí, até para a geração mais nova. Eu estou vendo aqui alguns alunos nossos que são novos, né? Que ele falasse também um pouco da experiência dele, às vezes até discordando de nós dois, não tem problema, né? Em qualquer ponto aí. Vamos lá, Elmer, por favor. Mas só um minutinho, antes eu queria fazer uma homenagem ao Elmer, entendeu? Porque como na tela eu não enxergo o Elmer, eu não sabia que o Elmer estava presente, entende? Eu queria deixar registrado aqui, né? Que assim como o Fernando, né? O Elmer, né? Né, teve um trabalho imenso, né? Nas indicações geográficas, na melhoria da qualidade dos queijos, né? O Elmer é uma grande referência aqui no Brasil para isso, né? Nós aprendemos muito com eles, continuamos aprendendo, né? E parabenizar, entendeu? A gente por ter a possibilidade de ter o Elmer conosco. Abraçar também os colegas da Emater, né? E do Sebrae, porque são grandes parceiros, né? Como já falei, a Emater prepara todo esse campo para a gente, né? O Sebrae, principalmente depois que está registrado a IG, o Sebrae chega com empreendedorismo, né? Com muitos cursos, né? E possibilitando o deslocamento e a participação desses produtores em tantas feiras, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, eu queria abraçar todos vocês. E, Elmer, nos dê mais uma aula. Isso aí mesmo. Bom dia, me ouve, hein? Sim, sim. Ótimo, que bom, que bom. Ô, Caiuca, primeiro, assim, eu queria parabenizá-lo, estou aqui ouvindo atentamente a sua fala, e realmente, assim, né, você conseguiu, como o Fernando falou, expressar bem o que é realmente essa questão da indicação geográfica. E como você disse, e o Fernando também falou, a gente participou disso desde o início, né? Principalmente naquela labuta, Fernando, de montar a indicação geográfica da canastra. E, assim, a gente teve a oportunidade de crescer muito aqui em Minas em relação às indicações geográficas a partir desse movimento que o Ministério da Agricultura fez e desse convênio com a França. Eu estive lá, o Caiuca também já teve essa oportunidade de conhecer na França esse sistema, né, deles, né, que serve de modelo para nós aqui. A gente andou para conhecer isso aqui, lá no Rio Grande do Sul, o Caiuca esteve comigo, a gente esteve lá no Bar dos Vinhedos naquela época, para entender melhor essa questão da indicação geográfica. E como o Caiuca falou, é das ações mais importantes que nós temos para a agricultura e a pecuária nossa aqui. A questão da valorização do produto, do lugar, do estímulo, né, às pessoas que produzem, e você sentir também o quanto isso enriquece a região, né? Quando você provoca o turismo em função dessas questões de indicação geográfica, o que melhora no oferecimento de serviço de hotelaria, de gastronomia. Então, assim, de tudo por tudo, a indicação geográfica é um instrumento que nós devíamos ter um controle melhor dela e um interesse maior por parte de quem produz. Eu gostei muito dessa fala sua, que tem indicações aí que realmente é um documento pregado na parede lá, né? A gente conhece isso. No início do trabalho, para fazer indicação geográfica, eu reclamava muito, porque assim, eram meia dúzia de produtores nos auxiliando a fazer texto, né? A grande maioria dos produtores não participavam. E aquela cisma, principalmente mineiro, né? O mineiro é assim. Ele quer que o outro faça primeiro para ver se dá certo, para entrar no negócio, né? Então, é pena que é assim. E a gente vê hoje, né, a canastra, a valorização que nós temos no queijo canastra, com o selo, né, que está se usando muito, o selo que ainda não aproveita melhor essa indicação deles, né? A cachaça de Salinas, que é um negócio, né, que é conhecido no Brasil inteiro, mas que a gente vê que tem uma desordem nessa produção da cachaça em Salinas. Até quando que a cachaça é de Salinas mesmo, né? A cachaça não é de Santa Maria do Suaçuí, que está lá em Salinas. Então, a gente tem que realmente ver aquela questão das fraudes. A indicação protege contra a fraude, mas, ao mesmo tempo, ela pode oferecer
uma alternativa de fraude, se não tiver quem controle, quem faça direito, né, o caderno de normas e acompanha isso aí, né? Então, essa participação do CAIOCA, do Ministério da Agricultura, na indicação geográfica, é extremamente importante. E da Emater também, a gente teve a oportunidade de participar junto da Emater, dos levantamentos básicos que são feitos, isso se deve à Emater, né? Essa divisão que a gente tem por município, realmente ser a divisão política, a gente vê alguns produtos que são produzidos em parte de um município, mas que o município todo acaba se beneficiando, né, dessa situação de estar na indicação geográfica, né? Há muita discussão, para terminar aqui, Caio, que concordo com você, do que é indicação de procedência e denominação de origem. Isso é um problema sério que nós temos que resolver. Porque se eu tenho uma indicação de procedência do queijo canastra e eu quero dar a ele uma denominação de origem, eu fico preocupado com o que vai acontecer com o queijo do Araxá, que o modo de produção é o mesmo da canastra, né? Se você pegar Sacramento, você não sabe onde é que começa e onde é que termina a canastra de Sacramento, né? Então, assim, a DO precisa de um trabalho mais profundo e o próprio entendimento por parte dos produtores. Porque dentro dos técnicos, rapidinho a gente consegue solucionar isso, mas os produtores nós temos que trabalhar melhor com eles, né? Então, assim, eu parabenizo, né, a IPAMIC, vocês são fantásticos com essa sexta-feira da gente. Eu fico esperando a sexta para participar aqui desses encontros, né? Então, assim, são temas muito interessantes. Esse de hoje é fantástico, né? E volto a parabenizar o Caioca, que é nosso parceiro, a gente está junto aí há 20 anos, rodando por esse estado aí, né, Caioca? Eu acho que, assim, foi muito feliz na sua fala e parabenizo você, Fernando, né, nessa condução, né, nessa tranquilidade sua em conduzir esse evento nosso aí. E estou aqui à disposição, se vocês quiserem, depois a gente conversa mais. Obrigado. Obrigado por sua fala, obrigado por nos prestigiar sempre. Tá bom, meu irmão? Vamos começar com as perguntas, então, Caioca. A primeira pergunta aqui é da Mariana Gabriele Marcolino Gonçalves. Ela pergunta o seguinte: tanto para requerimento de indicação de procedência quanto de denominação de origem, são necessárias as mesmas caracterizações das condições edafoclimáticas? Ou para a DO a caracterização deve ser mais detalhada? Não, sim, igual nós falamos agora, nós falamos no início, né? A condição básica para ter uma IP, indicação de procedência, é notoriedade, é fama. Não precisa se preocupar com o terroir, com os fatores edafoclimáticos, não precisa. Basta ter fama, ela tem, ela está apta a ser declarada como indicação geográfica de IP. Vou dar exemplo aqui: o estanho, vai São João del Rei. Entende? Não tem nada de. O estanho está lá, não é porque não é influência do clima, do clima, do solo, nada, entendeu? Mas o estanho é famoso, entendeu? Então, para IP, basta somente isso. Para DO, denominação de origem, é que precisa, sim, desse trabalho mais, né, aprofundado, como eu já disse aí, entendeu? Da caracterização do produto, né, e principalmente, né, uma comprovação, aí vou entrar em outra polêmica, uma comprovação, entendeu, de que aqueles fatores, esses fatores que a gente chama de terroir, né, que eles são responsáveis por esse produto ter essa característica. Aí vai uma grande divergência, pelo seguinte: é muito difícil, eu não sou pesquisador, mas já conversei com vários pesquisadores, é quase impossível provar, entendeu? Eu provar cientificamente que a altitude ali, foi por causa dela, isso do ponto de vista da ciência, foi por causa dela que o queijo tem essa distintividade, essas características organolépticas. É quase impossível, entende? Então, quando você dirige ao INPI, fala assim: nós não cobramos isso, não. Nós não cobramos isso. Onde que está escrito isso na nossa legislação? Nós cobramos o seguinte, que tem uma descrição, né, que seja
pode ser científica, mas não uma grande pesquisa, e que nos convença de que realmente esses fatores, né, da natureza, mais o saber fazer ali, são responsáveis por essas características intrínsecas daquele produto. Aí achei interessante que numa discussão que a gente teve esses dias, numa reunião, uma reunião do Fórum de IG, que nós temos aqui em Minas Gerais, né? Aí uma colega nossa do NPI, ela deu uma solução muito boa, excelente, né? É o seguinte, porque estava na discussão se a mantiqueira entrava com a DO, o queijo da mantiqueira, ela entrava de Alagoa, entrava como DO ou como IP, né? E a gente sabe que tem um trabalho muito bonito feito, né, pela Embrapa e pela EPAMIG, né, e com a participação do Emater também, de caracterização daquele produto. Aí naquela discussão toda, mas assim, se você ler o documento, não está explícito, não escrito. É por causa dessa altitude que o queijo é assim. Foi comprovado cientificamente. Isso não existe. Não tem como comprovar cientificamente. Então, numa condição dessa, peça uma DO. E o NPI vai dizer lá, ele é o órgão que vai registrar, vai dizer, não, você não tem condição de ser uma DO, mas você vai ficar como uma IP. Mas voltando então ao assunto, não precisa disso. Para a IP não precisa disso. Viu? Como que ela se chama? Que é o nome dela? Mariana. Mariana. Não precisa, Mariana. Para o IP, precisa só que o produto tenha fama. Eu sei, a grande confusão é porque os nossos queijos todos são DOs, mas não foram declarados como DOs. Foram declarados como IP. Então, isso traz uma confusão imensa para a gente. Ok. Obrigado, Mariana, pela participação, pela pergunta. Vamos para a próxima aqui, Caiuca. É da professora Isa, aqui do Canto Tostes. Ela pergunta o seguinte: Carlos, como você vê a necessidade de padronização dos produtos dentro de uma região de indicação? Ela é necessária ou cabe diversificação entre produtores? Não, é outra discussão aí, entendeu? Assim, às vezes há muita confusão com relação a isso. Claro que a indicação geográfica, ela não prega a padronização, nem pode. Padronização é pasteurização. Padronização é indústria, entendeu? A gente vai em qualquer dessas regiões produtoras aí, né? Você vai ver que de um produtor para o outro, da distância mínima, entendeu? De talvez, sei lá, 500 metros, 200 metros, há uma diferença do produto, entende? Então, aí está a riqueza da indicação geográfica. Há uma diferença pequena, mas o básico não. O básico, sim, né? Você come aquele queijo ali, do seu armário, você sabe que aquele queijo é da canastra. Mas você come o queijo do Ivaí, você sabe que aquele queijo é da canastra, mas ele tem uma diferença. Uma pequena diferença. Talvez não saber fazer, na microbiota, a palavra micro, na microbiota. Então é o seguinte, a riqueza da IG é você não ter essa pasteurização, né? Eu estou usando o termo pasteurização mais simbolicamente, né? Do produto, né? A região é produtora, o produto tem uma característica básica que dá para distinguir esse queijo dessa região, mas dentro dessa região existem várias diferenças de um produto para o outro. Há diferenças do queijo feito da manhã, feito à tarde. A Elber pode explicar isso muito melhor do que eu, né? O Fernando também. Há diferenças de estações do ano, há diferenças de estações chuvosas, há diferenças de temperatura. Então, essa diversidade, entende? É uma das riquezas, né? Uma das riquezas que compõem as indicações geográficas. Isso acontece no Brasil e em qualquer parte vamos falar Europa, porque a Europa, né, é a nossa referência, onde tem o maior desenvolvimento das indicações geográficas. Mas não é recomendado, não existe isso, que o produto tem que ser padronizado. Que as pessoas confundem cumprir o caderno de especificação técnica com padronizar. O caderno de especificação técnica diz, tem que ter pingo? Tem. Né? Tem que ter o pingo, tem que ser produzido dessa forma, a prensagem tem que ser manual, com pano ou sem pano. Isso tudo tem que ser cumprido. Aquilo que está lá tem que ser cumprido no caderno de especificação técnica. Mas não quer dizer que porque ele cumpriu, ele vai ter um produto exatamente igual o do outro. Não. Vai ter variações em função dessas questões que eu levantei aqui. Ô, Fernando, posso? Fica à vontade, Elber. Prazer. Não, só para complementar essa última fala do Caiuca, que assim, realmente é o caderno de especificações técnicas
que vai dizer que produtos, ou que produto, ou produtos nós vamos ter ali, sabe? Porque, assim, porque se nós não nos atentarmos ao caderno de especificação, aí faz-se qualquer coisa. Isso. É o caderno que vai dizer para nós, assim, né? Eu posso ter produtos variados até o limite X, né? Porque senão você vai ter que sempre ter inovações. Por exemplo, o queijo, vou falar do queijo, que é a nossa praia, mas assim, o queijo com fungo, ele não está no caderno de especificações que nós bolamos e fizemos, né, junto com os produtores, para o cerro e para a canastra. Nós não tínhamos fungo naquele tempo no queijo. Hoje, o queijo com fungo, maturado com fungo, ele é corriqueiro, todo mundo está fazendo isso. Mas ele não está lá no caderno de especificações ainda. Então, assim, a gente tem que ter a atenção de que o produto que foi, a região que foi, né, a indicação geográfica, nós temos que nos atentar ao caderno de especificações técnicas. É ele que vai dizer, né, até quando e como aquele produto vai estar no mercado, né? É dessa forma, eu considero assim. Isso mesmo, Elmer. É isso aí, Elmer. Muito bom, muito bom. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, da Nayara Moura. Gostaria de saber mais informações sobre as decisões que saíram esse ano sobre indicações geográficas de queijos, como parmesão / gorgonzola. Os laticínios que não estão fabricando não conseguiam fabricar parmesão? Em substituição a esses produtos, o mapa regulamentará algum produto similar para ser registrado? Eu acho que você entendeu a pergunta, Caiuco? Se você não entendeu... Não entendi. Acho que é uma pergunta mais dirigida para a indústria, entendeu? Porque Vamos o mapa ver, não trata... Eu vou pedir a Nayara, se ela quiser, abrir o microfone aí e explicar melhor essa pergunta para nós. Por favor, Nayara, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Esse ano a gente recebeu, né, o comunicado de determinações de indicações geográficas da Itália, né? Então, esses queijos, parmesão, gorgonzola, brie, eles são específicos da Itália. E a partir desse ano, quem não está fabricando esses produtos, eles não poderão mais estar fabricando, né? O Ministério da Agricultura definiu isso e alguns laticínios que não estão fabricando parmesão não poderão mais lançar esse produto na sua planta nova, né? Ficou definido só aqueles que já estavam produzindo que permanecerão produzindo. Aí minha dúvida é se vai existir algum produto, porque também não pode mais utilizar o nome tipo parmesão, tipo gorgonzola, né? Então, se existe alguma discussão, assim, vai sair algum produto similar que poderá ser regulamentado, que vai substituir o parmesão para os laticínios novos, né, as plantas novas, se tem alguma coisa em debate em relação a isso, essa era a minha dúvida. Eu vou tentar responder, mas eu queria que vocês me ajudassem também, entendeu? Eu acho que está havendo uma certa confusão, entendeu? Porque existe, exatamente, nós estamos tratando aqui de indicações geográficas, né? De produtos, né? No caso do queijo aí, né? São produtos feitos com leite cru, né? Os queijos feitos com leite cru. O Ministério da Agricultura, ele não envolve, não fiscaliza, não normatiza os produtos artesanais feito com leite cru. Entendeu? Não normatiza nem fiscaliza. Agora, o que aconteceu esse ano? Assim, agora, ele normatiza assim, para o laticínio, os laticínios. É outra história. O que aconteceu esse ano? Já havia estava havendo uma negociação de alguns anos do Brasil com o Mercosul para que o Brasil reconhecesse os produtos que têm indicação geográfica lá fossem reconhecidos aqui, entendeu? E da mesma forma, e por reciprocidade, né? Eles reconheceriam o nosso produto lá. Então, o Ministério
mandou para a gente mandou para todos, né? Fez a divulgação disso, que tinha um prazo, né, para as pessoas dizerem até quando que ela já produzia isso. Porque no acordo que foi feito, quem já produzia podia continuar produzindo, mas não poderia usar o nome parmesão, porque parmesão é a indicação geográfica, né, do queijo lá da região X da Itália. Entendeu? E esse acordo, né, Brasil e Mercosul, inclusive é um acordo desfavorável a gente, no ponto ele é desfavorável, porque eles têm 300 e tantos, nós temos pouquíssimos, não chega a 20. Né? Seria muito, do ponto de vista comercial, né? Seria um acordo desfavorável a gente, por isso demorou muito tempo na discussão, o Itamaraty bateu o pé que tinha que ser assim, e foi. Mas, sim, isso traz uma certa confusão até para mim, entendeu? Porque nós estamos falando das indicações geográficas, dos produtos feitos com leite cru. E o Ministério solta isso, mas ele realmente não definiu muito aí, a nossa secretaria é que definiu, que mandou, entendeu? Com relação porque existe ainda produtos, né, que leva essa designação, mesmo ser feitos com leite cru. Mas a grande maioria disso é mais para o laticínio, entendeu? É para os laticínios. Se eu não quiser completar o Fernando... Só um minutinho, tanto é que quando chegou esse material chegou para a gente, eu encaminhei para o Celso, né, da Associação dos Produtores de Laticínios de Minas Gerais, e ele, inclusive, cuidou de tudo, mandou para todos os laticínios, é uma coisa mais voltada para os laticínios. Posso completar aqui, Fernando? Fica à vontade, está em casa. Completando aqui. Principalmente em relação à questão aí do parmesão, né? É a briga grande que nós estamos assistindo aqui. Eu me lembro que a gente, no trabalho que a gente fez na pesquisa de queijos, a gente identificou que nós temos na Suíça um queijo chamado Isbrins, que nada mais do que um parmegiano orediano, só que não tem o nome de parmesão, ele chama Isbrins. Na Holanda, nós temos um queijo que eles chamam lá de prima donna, que, na verdade, é, entre aspas, um parmesão também. Só que eles não chamam ele de parmesão. O modo de fazer é idêntico, é igual. Assim como nós temos aqui no Brasil, né, os nossos tipo, igual ela falou, tipo parmesão, nós temos o queijo lá da Lagoa, que o modo de fazer dele é um modo semelhante ao parmesão, né, parmigiano italiano. Só que, assim, desde quando começou-se a trabalhar com esse queijo da Lagoa, a gente tem falado, e eles aceitaram muito bem isso, tirar esse parmesão do nome. É queijo da Lagoa. Não é? Assim como o Isbrins, lá na Suíça, ele não fala que é parmesão, mas ele é um queijo muito semelhante ao parmesão. Você tirar fora isso, parmesão. A Argentina está com o mesmo problema que nós. Porque lá na Argentina você tem lá o parmesão. E tem o regianito também. O regianito, exatamente. Então, assim, eles estão com esse problema também, né? Na própria Itália, você tem a questão dos pecorinos. O pecorino é um queijo grana, você tem pecorino romana, você tem pecorino da Sardenha, você tem pecorino de várias regiões da Itália. Mas eles não tiraram o primeiro nome. Ele chama pecorino romano, né? Pecorino de Sardenha, pecorino de tal. Então, assim, é um queijo grana, é um queijo que é feito igualzinho, né? Um com o outro. Agora, essa questão aqui no Brasil, nós estamos assim, eu tenho lido essa legislação e fico ainda meio em dúvida, não sei se o Fernando tem essa clareza, de como que nós vamos trabalhar com as plantas que já fazem o queijo, entre aspas, tipo parmesão, e as plantas novas que querem trabalhar um queijo naquele processo. Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho lido a legislação que foi feita aí, mas eu não consegui ainda ter esclarecimento. Você tem, Fernando? Não, Elmer, não tenho não. Vai ter que ser criada uma força-tarefa aí urgente para resolver esse problema, né? Acho que vai ter que envolver todo mundo que sabe, academia, os laticínios, né? As instituições de pesquisa, todo mundo. Vamos ter que dar um jeito nisso aí com urgência, né? Porque tem muita coisa em jogo, né? Tá certo?
Porque comercialmente, se aqueles que estão fabricando vão lançar no mercado nacional o nome parmesão e os novos laticínios que entrarem vão lançar com um nome diferente, algo que se fabrica igual, você está praticamente enganando o consumidor como se fosse um nome de marketing, né? Porque o parmesão ele é muito conhecido, né? Claro, Entra essa disputa comercial também que igual ele comentou, né? Que tem um nome aqui no Brasil já, mas se o outro laticínio continuar utilizando, comercialmente ele vai colocar já um valor agregado só pelo uso do nome, né? E Exato. aí tem que se padronizar, né? Exatamente. Aí o pessoal, aí tem um atum que leva vantagem em relação aos outros, né? Fabricando a mesma Com coisa. certeza, né? Que é um queijo já vendido comercialmente aqui no Brasil muito caro, né? Então ele já sai aí com um valor agregado muito maior, né? Por isso que eu até perguntei se tem algum regulamento que está algum produto que vai surgir na substituição dele, né? Se o mapa está avaliando de entrar vamos tirar o parmesão, mas vai entrar esse outro produto, né? Ok. Nayara, posso fazer pergunta para a Nayara? Nayara, Pode. mas essa pergunta sua, no caso aí da sua pergunta, né, do seu estudo, são queijos de laticínio cifado, com CIF, ou queijos de queijarias, indicação geográfica? Não, é porque assim, como a gente estava falando de indicações geográficas, né, isso tudo começou por causa de indicação geográfica da Itália, né? Então é por isso que eu estava comentando. Porque como o Elmer já falou, nós aqui antecipamos muito isso, entendeu? Essa determinação do Ministério, não é nem determinação do Ministério, né? Esse acordo foi feito entre a União Europeia, eu falei Mercosul, gente, desculpa, veio a União Europeia, entre a União Europeia e o Brasil, para nós não alterou muita coisa não, porque, como ele mesmo falou, lá na canastra, na mantiqueira, falava parmesão, não se fala mais, é queijo da mantiqueira. Entendeu? Porque o que estava em jogo era o nome, que a gente protege o nome. Nós orientamos as pessoas, né, a não usar esses nomes. Né? Assim como aconteceu com os vinhos, né? Mudou de nome, virou espumante. Né? Mas champanhe, né? Virou espumante. Né? Mas para indicação geográfica, eu não sei, da minha avaliação, isso teve pouco impacto. Tanto é que nós trabalhamos isso sim em auxílio ao DIPOA, mas o trabalho foi todo feito com os laticínios. Tanto é que quem nos auxiliou também, como eu já falei, né, foi o sindicato, o SILENG, Sindicato dos Laticínios do Estado de Minas Gerais. Porque eu vejo pouca aplicação disso para a indicação geográfica por esse trabalho que nós antecipamos. Não sei se Elvio e Fernando já concordam comigo. Eu concordo, em grande parte aí. Eu vi aqui que o Renato Simone colocou um negócio interessante aí. Ao invés de você usar o nome, né, queijo parmesão, você colocar queijo tal, sabor parmesão. Aí é uma forma de você manter esse parmesão na história, mas sem ser parmesão. Pegar o queijo da Lagoa, sabor parmesão. O Renato Simone está aí no grupo, ele deu essa ideia, eu achei interessante. Mas eu acho assim, nós temos que realmente, você falou, Fernando, uma força-tarefa para a gente dar uma trabalhada nisso, para dar uma clareada, porque no próprio Ministério da Agricultura, a gente tem outros amigos, além do Carioca, graças a Deus, no Ministério, a gente sente que eles têm também essa mesma dúvida, né? Como é que nós vamos fazer isso? Claro. Como é que isso vai ser feito, né? Então, Exatamente. é preciso realmente a gente juntar aí esforço, inclusive esse esforço passar principalmente pelos produtores, as indústrias, né, os laticínios que fazem esse queijo, né? Quer dizer, nós temos que ter aí um consenso nessa história, né? Para não prejudicar ninguém nem facilitar para um só, né? Exato. Nayara, eu acho, sabe, que os laticínios, eles, através dos seus sindicatos, deviam provocar essa discussão junto ao Ministério, junto às instituições de pesquisas, universidades, tá certo? Tem que haver uma provocação para ter uma liderança para a gente começar a organizar isso. Eu acho que se partir do laticínio, fica mais interessante, né? Porque, inclusive, em várias palestras que eu faço para produtores de queijo artesanal, eu falo o que o Carioca comentou lá no início, né? Eu falo para eles assim, o negócio do queijo é de vocês.
Vocês têm que decidir onde vocês querem chegar e a gente vai ajudando a vocês a chegar lá, né? Tá certo? Então, a mesma coisa eu falo com vocês. O negócio é de vocês, né? A gente está para auxiliar. A gente tomar a liderança, às vezes é complicado, não nesse caso especificamente, porque a gente às vezes não sabe se é isso que vocês estão querendo, se é o melhor para vocês, tá? É uma coisa, mas assim, essa última frase minha é de uma forma mais geral, generalizada, né? Especificamente agora, eu sugiro que você faça isso, tá bom? Obrigada. Fernando, Oi, Júnior. você me permite só uma consideração? Não, deixa no caso não. Fala, Júnior. No caso do Gorgonzola, né? O nome Blue Cheese adaptou muito bem, né? O queijo azul, né? O queijo azul de Minas. Eu acredito que, no caso desses outros produtos, também vão surgir termos, né? Que já são internacionalmente conhecidos, né? Assim, tipo Blue Cheese, no caso do Brasil, queijo azul, né? Exato. E no caso do parmesão, talvez queijo duro, né? Lógico, o consumidor está acostumado com o nome tradicional, mas ele acostuma, né, com o novo nome. Depois então, eu acredito que isso não vai ser um problema. Depois se faz um trabalho de marketing, né? Queijo tal, o antigo tal, né? As coisas assim. Quem sou eu para falar isso, né? Mas é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Muito bem. Eu gostaria agora de falar que o Almir, ele está pedindo aqui para fazer um comentário no microfone. Almir, fica à vontade, companheiro. Bom dia, vocês estão ouvindo? Perfeitamente. Bem, o que eu vou falar aqui é uma experiência que eu tive. Eu trabalhei 12 anos na Ilha do Marajó com os produtores de queijo de lá. E naquela época, né, isso foi mais ou menos 2005, nessa faixa aí que a gente estava com um trabalho mais efetivo, eu tinha essa preocupação da falsificação do queijo, porque quem estava fora da Ilha do Marajó também vendia o queijo como o queijo do Marajó, dada a fama e notoriedade do queijo, né? Aí eu comecei a estudar bastante esse assunto, eu sou professor universitário, né? Na época eu era professor da Federal Rural da Amazônia, e comecei a estudar bastante como isso vinha sendo trabalhado, principalmente na Itália, porque a Itália tem a mussarela italiana, não precisa nem dizer, né? E as pesquisas que estavam sendo feitas na Itália, o nível de levantamento era muito bom, sobretudo os mecanismos científicos que eles usaram. O que eu fiz? Eu peguei o queijo lá do Marajó e levei ele para o Canadá, e fiz até meu pós-doutorado lá, nessa área, a partir dos levantamentos que eu fiz, que eu discuti com o pessoal da Itália. Na verdade, eu trouxe, na época, a pesquisadora italiana que coordena os projetos de identificação geográfica lá na Itália, ela chama Federica, e depois ela passou um mês lá com a gente em Belém, e posteriormente eu fui fazer esse pós-doutorado. O que nós designamos como metodologia? Nós usamos uma técnica chamada isótopos estáveis, e além da técnica em si, o mundo inteiro que trabalha com identificação geográfica, além dessa técnica dos isótopos estáveis, tem outros métodos espectroscópicos, né, falando uma linguagem mais científica aqui, mais acadêmica, mas esses mecanismos científicos que estão subsidiando os elementos que geram a digital dos alimentos. Então, quando você pega isso que vocês abordaram aqui muito bem, o Carlos falou com muita propriedade, alguma restrição, você está numa determinada localidade, de Minas Gerais, na parte baixa de um determinado lugar, o queijo, de certa forma, tem uma caracterização climática, a forragem é diferente, a água também, uma é da montanha, a outra água é da região plana, né? Então, qual é o elemento que diferencia isso? Elemento que mostra essa variação? São os isótopos estáveis, que estão presentes nesses alimentos. É a digital, ou poderia até, assim, em termo metafórico, eu diria, poderia ser o DNA dos alimentos, né?
Então, quando você faz esse levantamento, e hoje a Europa ela trabalha muito nesse sentido, ela criou os bancos de dados que asseguram a especificidade dos produtos. São bancos de dados de características isotópicas. Então, todas as regiões estão caracterizadas. Então, faz o levantamento da forragem, da água, né, qual a característica isotópica de todos os elementos, inclusive das bactérias, até dos próprios micro-organismos, né, eles já estão fazendo. E isso gera, o que foi falado, da segurança de falar assim, não, isso é uma DO. Essa região aqui tem uma DO de fato, porque o capim cultivado aqui tem a carga isotópica tal e transfere isso para o leite, e que, evidentemente, vai virar um queijo diferente lá do pessoal da montanha, né? Do pessoal mais baixo, do pessoal que está aqui com outra característica de solo. Então, a gente fez isso, e na época, lá, um experimento que eu conduzi, nós pegamos o queijo de búfala de São Paulo e comparamos lá com o queijo de búfala do Marajó. Deu uma carga isotópica completamente diferente. Eu peguei extremos, né, para justamente ter uma visão mais amplificada. O trabalho está publicado, eu posso colocar ele aí para vocês no chat, mas eu acho que é interessante a gente... Muito bom, muito bom. Discussão, tá bom? Tá bom. Almir, você ainda está lá no Amazonas ainda, não? Não, agora eu estou na Federal de Catalão, eu sou quase mineiro aqui. Fernando, e eu estou aqui. Deixa eu aproveitar aqui, o Fernando Fica à vontade. Mas fica à vontade. Só mandar um abraço para o Almir, faz tantos anos que eu não encontro com ele, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos alguma coisa, então só um abraço, Almir. Você também. Igualmente, valeu. Mas aí, se vocês quiserem posteriormente dialogar um pouco, eu acho que aqui, inclusive, eu estou começando a fazer um trabalho com os queijos de Goiás e com os requeijões também. Então, que vai ter direção, né? A gente pode ampliar aí posteriormente. Você está trabalhando com o Celso aí da Federal de Goiás? Sim, ele é uma das pessoas que a gente está somando aqui. Muito bom, muito bom. É a sofisticação, né, gente? Vai chegando num ponto que você tem que chegar num grau de sofisticação exatamente para preservar o produto, né? Defendê-lo mesmo, né? Das pessoas que tentam burlá-lo, né? Ok, gente. Eu ia falar uma coisa com o Almir, é o seguinte, só para... participar de concurso de queijo lá. Fernando, seu áudio picou aí. Repete, por favor, essa última parte. Eu queria... Melhorou agora, Júnior? Melhorou, agora tá bom. Tá. Mas eu queria comentar com o Almir o seguinte, a gente, em 2018 e 2019, nós fomos lá naquela festa do Búfalo, lá no Marajó, né? Fomos lá ajudar a organizar concurso de queijos, e uma equipe de 2, 3 daqui, uma turma ia ser juiz também e tal. E a gente, isso que você falou, é uma preocupação deles lá, né? Eles pediam para a gente palestra sobre essas coisas e tal, pedindo nas conversas nossas lá, nossas experiências com isso, né? É bacana, agora que esse trabalho seu, melhor ainda, né? A gente já tem mais uma luz aí no fim do túnel, tá certo? Bom, gente, vamos ver mais aqui. Juliana. A Sheila Duarte. Após o forte movimento para a preservação de produtos artesanais, veio também o entendimento de que a indicação geográfica seria uma possibilidade a ser trabalhada nessas regiões. Porém, regiões sem tradição podem pegar um vácuo e pleitear tanto selo artesanal como IG. Gostaria que comentasse um pouco sobre as perspectivas e cuidados para uma correta caracterização. Repete o final aí, por favor. Gostaria que comentasse... É isso, apesar do gostaria aqui? Gostaria que comentasse um pouco sobre as perspectivas e cuidados para uma correta caracterização.
Eu acho que quem poderia falar melhor aí sobre se ela dizendo caracterização da região, né? Quem tem mais propriedade para falar sobre isso, né? São os nossos colegas da Emater, né? Que faz isso muito bem. Não sei se é isso que ela queria dizer. Agora, com relação à indicação geográfica, ao produto que tem tradição ou não tem tradição, isso também é uma longa discussão, entendeu? Na verdade, a maioria dos produtos que tem... É porque a gente confunde muito um produto artesanal com indicação geográfica. Você pode ser um produto artesanal e você não ter tradição nenhuma. Perfeitamente. Entendeu? Há muito, principalmente agora com o Celuarte, há uma confusão imensa, né, com relação a isto. Mas o que acontece é o seguinte, é que não só no Brasil, mas em todo o mundo, os produtos que têm DO, eles têm uma carga cultural e tradicional muito grande. Muito grande. Entende? Agora, os produtos que têm IP, indicação de procedência, a maioria também tem uma carga cultural, tradição muito grande. Eles também têm. Mas não é obrigado que tenha, não. Não necessariamente obrigado. Igual eu dei exemplo de estanho lá, de São João del Rei. Agora, se a gente está tratando de uma denominação de origem, é uma condição sine qua non. É uma condição, sim, entendeu? Até porque o consumidor absorveu isso. O consumidor quer consumir história, quer consumir tradição, quer consumir cultura, né? Então, o produto ou a região que não tem isso, ela vai ter, ainda que ela consiga essa indicação geográfica, ela vai ter muita dificuldade no mercado. Então, ela vai inventar uma história, uma tradição. Agora, essa caracterização que ela me perguntou, se for isso mesmo, você poderia até perguntar, se é a caracterização da região, eu preferia que os colegas da matéria falassem, porque eles têm né, a Marciana está aí, o Elmer está aí, né? Eles têm muito mais propriedade do que eu. Apesar de que eu admiro muito o trabalho deles, então eu sei um pouquinho sobre isso. Mas quem sou eu para ter a propriedade e o conhecimento deles? Ô, Elmer, Marciana, vocês foram citados aí, tem direito a uma réplica aí. Vamos lá, Elmer, Marciana. Eu estou aposentado, Fernando. Hoje, assim, né? Eu só assisto aqui da arquibancada. Mas, assim, realmente é um trabalho que a Emater faz, e faz muito bem feito, esse processo da caracterização. O que se usa, a não ser que tenha mudado alguma coisa mais recentemente, o que se usa é exatamente em cima do que o produto tenha de fama e até onde ele vai. Até onde a característica permite que seja daquele jeito. Então, assim, quando a gente fez, por exemplo, o Cerro, caracterizando a região do Cerro, a gente partiu do centro do Cerro, do município do Cerro, e a gente foi ver o processo onde ele era igual. A partir do momento que o processo da produção do queijo do Cerro começou a ser diferente, passou-se a não usar pingo, passou-se a prensar, passou-se a pasteurizar, aí pronto, aí morreu ali. Já não é mais queijo do Cerro. Então, você caracteriza a região em função do modo de fazer semelhante, né? A mesma coisa na região da canastra, região, né, qualquer outra. O modo de fazer e o quanto que implica. Porque lá na canastra, o professor Jonas, que é um professor lá de Bambuí, ele tem uma dissertação de mestrado muito interessante que mostra a caracterização de produto em função da altitude. Né? Ele trabalhou a 600 metros, 800 metros, 1.000 metros. O quanto que varia no queijo aí. Quer dizer, é ótimo, é um preciosismo que vale, né? Você ter as diferenças do produto em função da sua altitude, em função da vegetação, em função, né, do manejo. Claro. Eu acho que isso aí tudo é importante na caracterização, né? Sim, a gente claro. Trabalhou semelhantes. Eu acho que a Emater ainda trabalha mais ou menos nesse nível, né? Se tiver alguém da Emater que possa esclarecer melhor, seria bom. Marciano, por favor, se você quiser. Bom dia para todos. Bom dia, Marciano. Prazer tê-la aqui conosco, sempre. Obrigada, é sempre um prazer aqui assistir o bate-papo da Epanute. Olha, a gente tem trabalhado fazendo avaliação, levantamento dos questionários, igual o Elmer falou, a gente continua isso. A gente faz também a caracterização do meio físico.
E até mesmo hoje, na caracterização do queijo cabacinha que a gente está finalizando, eles pediram para colocar o município, e se não me falha a minha memória, é Divisa Alegre, e com o estudo do Maurício Fernandes e o Felipe, que trabalha nessa parte aqui na Emater, foi definido que eles não entrariam, que ela não entraria, esse município não entraria, através da caracterização do meio físico. Então, hoje a gente tem olhado isso também. E aí conseguiu entrar o município de Jequitinhonha, que realmente fabrica o queijo cabacinha, só que o Divisa Alegre não tem as características da região do queijo cabacinha. Então, não conseguiu entrar. Então, além disso, a gente tem feito essa caracterização também do meio físico. Não sei se eu respondi aí a questão. Tá. Sheila, se você, como a pergunta né, foi respondida por 3 pessoas, se você quiser fazer algum comentário, por favor, abra seu microfone aí. Se você achar que está faltando alguma coisa, se você está... Não, foi perfeito, viu? Estou tendo um dia maravilhoso aqui de imersão cultural aí e tudo mais. Parabenizo a todos aí os envolvidos de antemão aí. E agora há pouco eu lembrei, eu conheci o Carlos no Cerro, a primeira vez que eu fui lá, ele era visitante constante lá, né, Carlos? E aí ele me contou um pouquinho das histórias, me deu as dicas de que produtor ir, qual não ir, e aí mudou um pouquinho, tem uns 8, 10 anos isso, eu acho. E aí mudou um pouquinho a fisionomia, mas aí me veio à mente que fui muito bem recebida lá no Cerro para ter esse contato aí com a cultura local, foi um momento bem bacana. E foi bem esclarecedor, assim, essa diferença de que eu vejo, por exemplo, eu estou hoje em São Paulo, e aqui tem assim, meio que um modismo de querer caracterizar produtos que não têm tradição, né? Então, em parte, foi por isso que eu perguntei, e foi bem bacana. Algumas regiões, como ele falou, tem a fama, né? Que é a linguiça de Bragança, não sei o quê, mas outros produtos ainda não, né? Então, é nesse sentido aí que eu fiz a pergunta e foi bem bacana a participação de todos, né? Agradeço. Nós também agradecemos sua participação aí, sua pergunta. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Elisete fez uma pergunta interessante. A Elisete? Lá. Você está lendo aí, Não, mas eu sei de memória. Ela tá aí? Ela poderia perguntar. Também. Vamos abrir. Quem quiser perguntar, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Elisete. Todo mundo sabe que eu sou um entusiasta das indicações geográficas, né? E é um prazer enorme estar com o Carlos e com todos vocês aqui. E a questão mesmo do caderno de especificações técnicas, eu acho que é importante a gente falar bem sobre ele e sobre o uso do selo da indicação geográfica, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que estão numa região onde possuem uma indicação geográfica e querem fazer uso do selo sem ser associado. E a questão do caderno de especificações técnicas também, porque quem está associado a uma indicação geográfica tem que seguir as regras do caderno de especificações técnicas. Tá. Ontem mesmo eu conversei com o Juninho sobre isso, né? Falei assim, Juninho, então, essa pergunta é muito importante. Lembra, Juninho, que nós conversamos sobre isso, né? Porque há uma confusão muito grande com relação a isso. A indicação geográfica, ela não é individual, né? Ela não é de 2 ou 3 pessoas. A indicação geográfica, ela é de uma região. Ela é um bem coletivo de uma região. Entende? Então, quando o território é reconhecido como uma indicação geográfica, todos os produtores daquele produto que está vinculado, né, ele tem o direito de usar a indicação geográfica. Mas sendo associado ou não. Veja bem, sendo associado ou não. Se ele é associado, a coisa está bem mais fácil, né? Ele é associado, ele tem que cumprir o caderno de especificação técnica, tem reuniões quase que mensal, ele está sempre sendo monitorado, tem o conselho regulador,
né? Que está ali para olhar e tudo. Se ele não é associado, ele tem que cumprir também. Ele pode requerer, sim, o selo da indicação geográfica da associação, desde que ela concorde em conceder o selo para ele, e desde que ele cumpra o caderno de especificação técnica. Porque, voltando a dizer, a indicação geográfica é um bem coletivo, não é da associação, não é de uma pessoa, é de todas aquelas pessoas que vivem naquele território. Todos têm o direito. Então, ou melhor, eu acho que eu falei uma coisa que a associação ela é obrigada a conceder o selo mesmo que ela bolou lá de indicação geográfica, se ele realmente cumpriu e provou que ele cumpriu, né, o caderno de especificação técnica. Aí, sim, aí vem um problema, que o pessoal fala assim, pô, mas eu estou tantos anos aqui, eu trabalhei tanto, lutei tanto, entendeu? E agora o cara chegou agora e já tem, mas acontece que isso é um problema, a legislação diz isso, entendeu? É um bem coletivo. E cabe à associação ela determinar o preço, o valor de quem está lá dentro, que paga mensalidade todos os dias, todo mês, né? Não pode ser o mesmo valor, isso eu opinando, né? De uma pessoa que não paga, que não está construindo, mas que está cumprindo o caderno de especificação técnica. Então, ela cria lá as dificuldades, ela acha que não deve, né? Mas proibir não pode. Agora, uma outra confusão que se tem muito, muito grande é com relação, porque em Minas Gerais nós temos as micro-regiões produtoras. Não é todo estado que tem isso. Como nós temos uma riqueza muito grande de queijos, né? Então, a Emater faz esse belo trabalho de caracterizar as micro-regiões. Se não me engano, parece que hoje já são 13 caracterizadas. Então, temos micro-região, né, do Cerrado, né? Micro-região produtora de queijo artesanal do Cerrado. Isso não pode ser confundido com a indicação geográfica. As pessoas confundem muito isso, entendeu? Então, a pessoa pode colocar isso, ela tem que colocar isso no selo. Micro-região da Canastra, micro-região do Cerro, entendeu? Mas ela não pode colocar o selo de indicação geográfica, só se ela cumprir o caderno de norma, tanto ela esteja dentro da associação ou fora da associação. Então, mais uma vez, não vamos confundir a micro-região com a indicação geográfica. Muito bem, muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário aí? Fica à vontade. Abra o microfone. Bom, eu queria fazer um comentário aqui, Carlos, depois se alguém quiser comentar aí, Caiuca, né? Quem quiser comentar aí depois. Voltando um pouco no tempo, nos anos 70, a gente ouvia muito, principalmente na Rede Globo, ela embarcou na coisa da aldeia global, né? Que é o embrião da globalização, né? Que o mundo todo seria igual, né? E a Globo, na época, estava começando a dominar a telecomunicação no Brasil, né? Anos 60, anos 70 e tal, etc. Aí nós chegamos na globalização. A perspectiva dos estudiosos é que o mundo todo ia ficar igual, né? A alimentação ia ser muito semelhante, tudo muito industrializado e tal. E o que aconteceu? Aconteceu o contrário, né? Cada dia que passa, com toda essa nossa globalização, os terroirs, né, estão cada dia mais valorizados, né? Quer dizer, alguma coisa aconteceu e que a previsão, aquela previsão fácil, imediatista, não aconteceu, né? E gostaria, Carlos, se você comentasse isso, se você concorda que é assim mesmo, ou não. Caiu. Eu concordo inteiramente, entendeu? O mundo é feito, né, de vários momentos de avanço, momentos de retrocesso, entende? E a globalização, tal como ela foi proposta, tal como, né, era uma pasteurização geral, como você disse aí, e isso não deu certo, né? Inclusive, hoje, os países que mais, né, os grandes baluartes da globalização hoje, todos são contra a globalização, que eu discordo também. O nível de globalização tem que haver. Né? Mas não essa coisa, esse desrespeito às culturas, às identidades, às regiões, aos países. E aí o mundo, como são ciclos, vai e volta, as pessoas estão reconhecendo e reconheceram, né, que tem que haver o respeito
né, pelas peculiaridades, principalmente culturais e tradicionais de cada região. Não é só o mercado que determina, porque isso, a base toda, né? O Fred, a escola lá de Chicago, quando, né, fez os estudos da globalização, o pensamento era um pensamento de mercado a qualquer custo. Mas a história mostrou, o ser humano mostrou que não é mercado a qualquer custo, né? O ser humano tem capacidade e tem discernimento e tem liberdade para escolher o produto que ele quer, o mercado que ele quer, em função, né, das suas necessidades, dos seus valores, né, do que ele reconhece. E hoje, graças a Deus, o mundo inteiro se volta para isso que você está dizendo, entendeu? Para os terroirs, o mundo inteiro. A gente fica triste que isso ainda está muito restrito, mas a classe A e B, né? A classe C e D, né, ainda não chegou lá, porque, coitada, ela talvez não tenha nem alimento suficiente para poder escolher. Mas essa é a tendência, quando a gente vai né, na Europa, a gente sempre cita a Europa, né, a gente vê assim, o valor monumental que eles dão ao produto local, ao produto fresco. Nossa Senhora! Impressionante. Antes de falar que o produto, de todas as qualidades que tem o produto, tem o prato, fala, é produto fresco, é do terroir, é dali. Graças a Deus que nós estamos voltando, porque isso é importante. Primeiro, porque a autoestima das pessoas, que nós estamos aqui para ser felizes, né? Segundo, desenvolvimento local e regional, né? Porque não pode ser essa pasteurização, esse fordismo. Produz, top e joga no C, entendeu? Como a China faz, os Estados Unidos fazem, a própria Europa também faz um certo nível, né? Mas não, tem que dar oportunidades, né, às regiões, aos locais, né? De transferir primeiro de viver a sua cultura. Não posso sair daqui agora, não. Primeiro, viver a sua cultura. E segundo, levar a sua cultura para outros povos dos países. Graças a Deus o mundo está tendo, né, essa percepção. Isso aí. Algum comentário, Júnior? Você fez um gesto aí, algum comentário? Não, tô tranquilo, Fernando. Eu acho que está muito esclarecedor, o bate-papo está num formato excelente. Parabéns aí. Muito bom, muito bom. Ô, gente, mais alguma... Tem algumas perguntas. Tem aqui, Fernando, algumas perguntas. Eu acho que só uma. Aqui a Maristela, né? Maristela, da Emater, IBR Paraná. Muito bom ouvir você, especialista. Parabéns, debate longo sobre a definição do que é artesanal e tradicional, à luz das novas legislações. Tem uma pergunta aqui, alguém perguntou como diferencia o selo arte de artesanal. É verdade. Aí não tem diferença. Para ter selo arte tem que ser tradicional. Assim, são confusões que a gente cria, é normal, é natural, é tudo muito novo. Indicação geográfica é uma coisa, produto artesanal é outra coisa, entendeu? Microrregião, né, caracterizada é outra coisa, selo arte é outra coisa, entendeu? Para ter o selo arte tem que ter 3 critérios que comprovem que o produto seja artesanal. Tem que ter a comprovação que ele é artesanal, né? Que comprovar também que que tenha um regulamento, uma lei, né, para aquele produto. Vamos pensar nos nossos queijos, então. Ele é artesanal, ele tem uma lei, e que ele tenha algum tipo de inspeção, seja o SIM, né, inspeção municipal, seja o CI, inspeção estadual, ou seja, inspeção federal. São essas 3 condições sine qua non para que se tenha o selo arte. Mas uma outra condição também é que o produto... Gente, eu fiz uma confusão aqui. Ele tem que ser artesanal, mas ele não precisa de ser tradicional. Até porque a tradição ela é muito subjetiva. Na Europa, para um produto ser declarado como artesanal, como tradicional, ele tem que estar 20 anos no mercado. Ele tem que ter 20 anos de existência. Na Europa. Nós pesquisamos, isso foi feito na pesquisa, o Ministério contratou uma consultora lá do Rio Grande do Sul, e no Brasil não tem nenhum tipo de estudo sobre isso. Não tem estudo nenhum. Então,
repetindo, para ter o selo arte, não precisa ser tradicional. Mas, coincidentemente, as coisas se coincidem. Praticamente quase todos os selo arte, quase todos, a grande maioria, os produtos têm uma carga muito grande de tradição e de cultura. Ok. Muito bom. Fernando, me permite? Ô, pessoal, fica à vontade. Só Sebastião. Cheguei um pouco atrasado, né? Mas quero dar aí os parabéns ao Carlos, Roberto, pela presença, ao Fernando pela moderação, ao Júnior, como sempre, né? Mestre cerimônia, faz o convite aos nossos palestrantes e moderadores. Dizer que é uma satisfação grande receber públicos tão afinado e tão interessado, né? Para uma sala de reuniões, de um encontro, vamos dizer assim, um ambiente descontraído, porém com muito valor, né? Ele aborda aspectos de importância econômica, de importância científica e também de inclusão, né? O debate de hoje foi muito interessante e é uma satisfação ver que o LCP está envolvido nisso. Temos vários membros da nossa equipe que estão aqui. Isso para nós, para a gente, é um prazer ter e ver que a gente está, vamos dizer, estamos incluídos nesse debate, né? É a sensibilidade de perceber, né, esse assunto, né, levantado pelo Fernando e o Carlos, abordar a questão da globalização, e a gente está vendo que isso não é excludente, não são assuntos que ou você vai para um lado ou vai para o outro, ou seja, a gente globaliza na comunicação, globaliza em série de outras questões, né? Você montar um veículo hoje, você importa peça do mundo inteiro, porém a gente quer preservar o valor da origem, o valor das especificidades, né? E da diversidade. Isso é muito bom. Então, com muita satisfação e ver que essa iniciativa, nós estamos hoje no 18º Bate-Papo Tecnológico, uma iniciativa que a gente buscou estar próximo das pessoas, de vocês, que são os interessados, que são os conhecedores, no momento de afastamento, né? Quando a gente foi ordenado, né, pelo governo do Estado, pelos profissionais da saúde, que a gente se afaste, que a gente fique em casa, nós fizemos uma maneira de estar junto, e estamos demonstrando que tem resultado, né? A partir de nossas conversas, de nosso debate, tem surgido ideias e que elas vão se transformar mais no futuro em atitudes, que isso é muito importante, né? Então, estão de parabéns, mais uma vez, vocês e os nossos ilustres frequentadores, né? Temos os nossos quase fiéis, estão toda semana aqui, né? Mário, João, Altegno, e todos vocês que estão aqui, a nossa equipe também com muita frequência aqui, mas é muito bom ter essa participação de vocês e ver que nós somos inseridos, né, junto com toda a comunidade de Minas Gerais e do Brasil, preocupada e apoiar. Estamos reafirmando a nossa desejo, a disposição e a abertura de participar com vocês, emitindo parecer, fazendo parte do grupo de discussão, abrindo nossas instalações para a gente fazer parcerias, no sentido de contribuir com a nossa região, com o Estado e com o país, por que não? Obrigado, professor. Bom, tem uma pergunta interessante aqui, acho que é a última pergunta. Gostaria de saber, da Jaqueline Barbosa Januário. Gostaria de saber sobre a ideia que se tem em reproduzir condições do ambiente de uma região em outro lugar para chegar a produtos com as características de um produto específico de determinada região. Eu posso responder essa pergunta e o Caio, se quiser complementar, fica à vontade. Isso aconteceu, né? Aconteceu na própria região da Lagoa. Apareceu lá um italiano, né, experiente na produção de queijo e introduziu uma fabricação que é exatamente o que é feito na Itália há 1000 anos, aproximadamente, né? Então, assim, se você vê o processo italiano e o processo de fabricação do parmegiano reggiano e o grana padano,
e você vê uma produção lá na região da Lagoa, é muito parecido. Lógico, muda-se alguma coisa, né? Mas o jeito de conduzir a fabricação, a tecnologia é muito parecido. E a região lá, as condições de altitude, de topografia, é muito similar à região de Reggio Emília. Eu notei isso lá, que Reggio Emília na Itália, né? Que é muito parecido. Então, isso favoreceu uma microbiota específica, né? E o próprio soro fermento, ele selecionou uma microbiota termofílica, né? Que dá as características excelentes para o queijo parmesão, né? Então, assim, eu não vejo problema em se imitar uma tecnologia tradicional. O problema aí está sendo a questão de nomear o produto como produto parmesão, né? No caso, não tem que ser, no caso da Lagoa, não tem que ser parmesão, é o queijo da Lagoa, o queijo das vertentes. Então, assim, tem esses detalhes. Se um produto é bom, né, a gente, e no meu ponto de vista, a gente tem que imitar, mas a gente pode, lógico que esse produto vai ter características diferenciadas, né? Queria também aproveitar e registrar a presença aí do professor Mário Passos, que nos acompanha aí desde o início. Eu queria saber do Mário aí, se ele tem alguma experiência de como vai ficar aí nos laticínios, nessa questão do acordo aí com a comunidade europeia, né, de não chamar queijos como parmesão de parmesão, né? Como é que vai chamar isso? Vai chamar de quê? E se ele tem ouvido alguma coisa nesse sentido, porque o Mário roda muito, conversa com muita gente, então queria saber a opinião, Mário. Pode abrir seu microfone, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Parabéns para todos. Quero mandar um abraço aqui especial ao Carlos. Faz tempo que a gente não encontra, né, Carlos? Faz tempo, Mário. Mas eu tenho notícia sua sempre. Obrigado. João me dá. Em relação à denominação de parmesão ou outros tipos de queijo, há uma norma na comunidade europeia, vamos citar só como exemplo o parmesão. Não é permitido usar nome de parmesão fora da região que é produzido na Itália. Não pode. No Brasil, adotou-se um critério de colocar um tipo parmesão. Mas eu sei que já existem movimentos de produtores de queijo parmesão na Itália para não aceitar também tipo parmesão. Então, nós vamos ter que pensar bem nesse assunto e dar uma denominação nossa aos produtos. Eles são similares, mas eles já estão trabalhando, a comunidade europeia, para não aceitar nem mesmo tipo parmesão. A gente está citando o parmesão, mas existem outros queijos, tá? E eu sei de um caso, aqui no interior de São Paulo, que eles estavam fazendo um queijo muito similar ao queijo Serra da Estrela. E colocaram o queijo Serra da Estrela. Houve uma ação judicial e eles tiveram que retirar o nome. Então, essa denominação de queijos, ela terá que ser bem pensada, bem analisada, porque a Europa, a comunidade europeia, está agindo muito para preservar os seus produtos. Como eu disse, nem mesmo tipo Serra da Estrela, tipo parmesão. E vou adiantar para vocês, já existe um movimento também com o gorgonzola.
semana passada estive conversando com um amigo na Europa e trocando umas ideias. Já existe um movimento também, a França está fazendo um movimento para que o gorgonzola é típico da França e não querem aceitar que use o nome gorgonzola também. E se nós, o Brasil, fizer qualquer acordo comercial com a Europa nesses termos, nós vamos ter que seguir a legislação europeia. Nós não vamos poder denominar nossos queijos com o nome característico deles. Ok? Obrigado, Mário, pela sua explanação, sempre muito importante para nós. Eu acho que eles estão certos, né? Assim, tem que proteger o que é genuíno, né? O que é característico de uma determinada região. A gente também não ficaria feliz, por exemplo, se o Paraguai lançasse um queijo tipo canastra, né? Ou a Argentina lançasse um tipo cerro. Então, assim, a gente tem que proteger mesmo, isso tem valor comercial e tem que chamar de outro nome, é outro produto, não tem que fazer referência ao produto tradicional, não. Então, é isso. Eu acho que as perguntas se encerraram, nós já estamos chegando aqui Só um momento, meio-dia, né? Só um momento, Júlio. Nós temos já no Brasil um trabalho relativo a isto, né? Referente ao queijo Minas, né? Já existe uma norma que queijo Minas é feito em Minas. Não é cumprido totalmente, porque você vai lá para outros estados e encontra muito queijo Minas frescal. Mas existe uma norma que não se pode usar fora do estado de Minas o nome queijo Minas frescal. E existe também como Minas padrão. O Minas padrão, ele foi desenvolvido e criado no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, e há normas. Elas não são cumpridas, mas as normas estão aí. Então, não é só a Europa, nós temos também alguns produtos já protegidos. Como há um movimento no sul do país, do Brasil, para fazer a proteção do queijo colonial. É um trabalho que está sendo iniciado. E, como eu disse, no Brasil já há, aqui, principalmente em Minas Gerais, normas definindo a proteção do queijo Minas frescal e Minas padrão. Obrigado, Mário. Obrigado. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração final, está aberto aí, Fernando. Obrigado aí pela sua brilhante moderação. Júnior, eu que agradeço o convite que você me fez. É um prazer participar aqui do nosso bate-papo. É a oportunidade de rever uns colegas aí, né? Conhecer novas pessoas, como foi o caso do Almir, né? Por exemplo, de outros aí. E reencontrar Caiuca, Elmer, né? Mário, etc, etc. Muito bom. Obrigado, Júnior. Parabéns a você pela iniciativa. Valeu. E agradecer a presença de todo mundo aí que está sempre conosco. Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos aí também. Foi ótimo participar hoje. Parabéns para vocês aí. Ô, Júnior. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana e obrigado pela presença. Nossa equipe do LCT e a todos vocês que nos presentearam com a presença de vocês. Ô, Júnior, mais uma colocação. Uhum. Nós temos tido já 18, se eu não me engano, encontros, né? E muito interessante, muito esclarecedores. Eu sugeria que algum especialista, numa próxima oportunidade, abordasse o tema do leite 2A, 2A. Isso, a gente tem encontrado por aí. Agora, recentemente, eu tive a notícia de Mato Grosso, um médico que está produzindo esse tipo de leite. Sem entrar em pormenores técnicos, eu deixo só a sugestão se nós poderíamos abordar esse tipo de assunto 2A, leite 2A, 2A. Tá? Uma sugestão que estou deixando. Ótima sugestão. Tá? Você tem algum especialista para sugerir?
Ô, Júnior, sinceramente, eu não tenho. Eu deixaria aí ao grupo, as pessoas, aos técnicos, né, que estão aí no grupo, para falar sobre esse assunto. Sim, nós temos algumas indicações nesse sentido, podemos convidar alguém da Embrapa, né? Algum colega, e também alguns colegas aí de fora que a gente pode fazer um bate-papo, sim, sobre esse tema. Esse ano nós já estamos com a agenda toda lotada, mas para o ano que vem, com certeza. Professor Sebastião, você quer fazer o fechamento? Quero fazer, sim, Júnior. Quero, mais uma vez, agradecer ao Carlos, agradecer a condução, né, do Fernando, você também, e a todos os demais colegas aqui do ESCT e a vocês que estão conosco, né? E retomar o convite até dezembro, nós estamos aqui, né, sexta-feira, 10 horas, e debatendo assuntos de grande interesse para a cadeia de lajes. E é um prazer recebê-los aqui em nossa sala de reunião. Uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado, professor. Caiuca, muito obrigado pela sua presença, sua brilhante apresentação, explanação. Obrigado mais uma vez, Fernando. Então, assim, eu, em nome da EPAMIG LCT, agradeço a presença de todos e desejamos saúde e paz. Tenham um excelente final de semana e quem puder, fique em casa. Esse é o nosso delivery de conhecimento, como diz o Mário, o nosso espaço de autoajuda nesse momento tão difícil, né? Então, hoje foi estilo mesa redonda, né? Que foi assim muito legal, né? Parabéns, Caiuca, obrigado. Se você quiser fazer mais alguma colocação final, fica à vontade. Eu queria só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade que vocês me deram, né, de encontrar colegas, né, amigos, né, e outros que eu estou conhecendo agora, né, e quem sabe a gente pode trocar as figurinhas, eu quero aprender mais com vocês. E, mais uma vez, parabenizar o Sebastião e você e o Fernando por essa brilhante ideia. Tem coisas que a pandemia é muito ruim, mas algumas coisas, de nada na vida, não se espremer não sai uma coisa boa, né? Então, esse tipo de trabalho, de audiência, esse tipo de reunião que nós somos forçados a fazer, ele tem que vir para ficar. É muito bom esse trabalho de EPAMIG, muito bom, né? E nesse formato ainda bem informal. E eu queria, inclusive, aproveitar agora, né, depois dos parabéns e dos agradecimentos, a fazer uma sugestão. Nós fizemos várias esse ano, agora na pandemia, em força da pandemia, reunião com todas as IGs registradas, depositadas e potenciais IGs de Minas Gerais. Uma parceria com o SEBRAE, né? Foi o SEBRAE mesmo, que na verdade era um trabalho do SEBRAE, ele nos convidou como parceiros, convidou fora indicação geográfica. E sim, aí uma reclamação que ela é recorrente, geral, né? O que fazer com a fraude? O que fazer com a usurpação? Né? A gente sabe que não existe uma fiscalização de terceira parte, né? Fiscalização fica por conta, pela nossa legislação, da própria gestão da associação, ela que teria que fazer isso, mas eu acho que as nossas associações não contam a gente fazer sozinha isso. Acho que a gente deveria começar, pelo menos, abrir o debate. Sei que é uma coisa muito difícil, mas ficará muito difícil ainda se a gente não abrir esse debate, inaugurar esse debate, começar a discutir, chamar o Ministério Público, outras pessoas envolvidas, entendeu? Como a gente pode coibir, diminuir, né, diretores lojistas, né, essa fraude, né, que é muito grande, né, dos produtos com indicação geográfica, mesmo os produtos que não têm indicação geográfica, uma usurpação muito grande dessa propriedade intelectual. Eu acho que seria muito interessante um debate desse. Nunca assisti nenhum ainda. Então, a gente só fica ouvindo a reclamação. E, para finalizar, eu desejo um ótimo final de semana para todos. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Aprendi muito com vocês. E nós com você. Obrigado, Caiuca. Então, fica aí o convite para vocês aí da semana que vem. Semana que vem teremos aí o bate-papo sobre
aproveitamento do soro do leite, que é um problema ainda na indústria de laticínios do Brasil, né? Eu estarei sentado aí no seu lugar, Caio, fazendo essa explanação, né? E o Fernando, né, Fernando, aceitou o convite aí de moderar de novo. Então, agradeço aí a presença de todos, agradeço a Elisete, nossa colega da EPAMIG, sede, né, pela indicação do Caiuca, né? Falei com você ontem, Caiuca, que ela fez essa indicação. Então, obrigado. Obrigado a todos. A gente fica por aqui, infelizmente, né? A gente tem que finalizar, mas saúde e paz para todo mundo aí. Ô, Júnior. Oi. Júnior, aqui, os efeitos aí positivos da globalização. A Andréia, da revista Queijo, e provavelmente assistiu nossa live aqui, e me pediu se a gente pode passar o contato do Carlos Roberto do Mapa. Eles estão interessados. Vou passar para ela. Edição da revista. Vou passar para ela. Queijo é uma revista do Rio Grande do Sul, que também já tinha tradição na edição da revista Cerveja. Nós demos uma entrevista para eles, eles assistiram, possivelmente assistiram, e estão pedindo. Gostaram muito da sua palestra, Ricardo. Estão pedindo contato. Obrigado. Pode passar, né? Pode, fica à vontade. Pode, eu vou passar para ela o contato, sim. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Um excelente final de semana. Obrigado. Vou projetar aqui os convites dos bate-papos da semana que vem. Não só isso.